Olá, quero compartilhar hoje sobre carne e espírito. A gente nas igrejas, nos estudos, a gente fala tanto sobre isso é carne, isso é carnal, isso é espírito, então vamos entender um pouquinho. Carne e espírito são opostos, mas o que é? São duas naturezas, como se fossem assim, duas procedências, duas origens. Ou a natureza é carnal ou a natureza é espiritual. Isso é um contexto bíblico, é uma maneira da palavra nos ensinar aqueles que são nascidos do Espírito e aqueles que estão na carne. Quando nós reconhecemos Jesus na nossa vida, nós nascemos de novo, ganhamos uma vida completamente nova e Jesus nos ensina que existe o nascimento do Espírito. Então, quando você confessa Jesus, quando você se batiza, você nasce no Espírito. Você adquire uma procedência espiritual. A palavra diz que você nasce do céu, você nasce de Deus, você nasce da palavra, você nasce do Espírito, você nasce das coisas para as coisas de Deus. E antes, nós todos ao nascer, nós nascemos em uma natureza pecaminosa. Essa natureza vem desde que Adão pecou, todos os homens nascem em pecado. Por isso que quando aceitamos a Jesus, esta natureza ela é alterada. E essas são naturezas, elas são opostas, então elas estão sempre em conflito. Porque nós que somos de Deus, nós não moramos no céu. Nós moramos num mundo onde há um sistema, onde há coisas, há pessoas, há forças espirituais. E é um mundo onde existe um conflito espiritual entre as coisas de Deus e as coisas desse mundo. Então, no mundo onde nós vivemos, sempre há o conflito entre o que é carne e o que é espírito. Vou ler um texto de Gálatas 5, diz: os que pertencem a Jesus crucificaram a carne, eles morreram para a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ao se entregar a Jesus, nós deixamos a natureza carnal para viver e fluir na nossa natureza espiritual. Porque nascemos de novo, morremos da carne e vivemos para uma natureza do céu. Outro texto, João 3:6. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então você vê que o próprio Deus nos explica em várias situações, principalmente no Novo Testamento, o que é carne e o que é Espírito. Então, se você já tem um relacionamento com Jesus, você já se entregou a Ele, você teve um nascimento espiritual, a natureza da carne, ela não pode prevalecer, porque se você nasceu de Deus, você nasceu no Espírito, e se você continua fluindo nas suas paixões carnais, você está sempre em conflito. O apóstolo Paulo escreve assim: poxa, as coisas que eu quero fazer, eu não faço. E as coisas que eu não quero fazer, eu faço. Que conflito é esse? É a natureza dele de homem espiritual em conflito com o velho homem que devia estar crucificado, mas não está. Então vem aqueles desejos de voltar a ser aquela pessoa que ela se deixava levar pelos desejos da carne. Aquela pessoa que tinha só aquela natureza carnal, humana. Ela sempre, aqueles desejos tentam voltar e conflitam com o homem espiritual. E o que a Bíblia ensina que temos que fazer? Bom, você tem duas naturezas vivendo na mesma pessoa? Não dá. Vai ser uma briga constante. Você tem que crucificar a sua carne, dizer não aos desejos da carne, dizer não, eu não sou essa pessoa mais, eu não sou essa pessoa que grita, eu não sou essa pessoa nervosa, eu não sou essa pessoa indisciplinada, eu não sou essa pessoa distante de Deus, eu não sou essa pessoa desatenta ao Espírito. Crucificar essa natureza, dizendo não a esses desejos e fortalecer a sua natureza espiritual. Porque quando você nasce em Cristo, você nasce no Espírito. Você é nascido do Espírito e agora você começa a fortalecer essa natureza de homem e mulher espiritual. Eu vou ler um texto, eu vou ler o capítulo de Gálatas 5, mas talvez eu não leia todos os versículos, a partir do versículo 16. Diz assim: vivam pelo Espírito e não satisfaçam os desejos da carne. Vivam pelo Espírito, não satisfaçam os desejos da carne. A carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito deseja o que é contrário à carne. Estão em conflito um com o outro. Versículo 18. Se vocês desejam ser guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Ora, as obras da carne, quais são as obras da carne?
As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, feitiçaria, idolatria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, vício, orgias, essas coisas. Eu os advirto como antes, que os que praticam essas coisas não estão no reino, porque para estar no reino, você tem que nascer no reino. E para nascer no reino, você nasce no reino do Espírito. Agora, quais são essas obras do Espírito, os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei, porque você está completamente conectado com Deus. Os que pertencem a Jesus crucificaram a sua carne. Se vivemos pelo Espírito, temos que andar no Espírito. Não adianta você falar, eu sou um homem espiritual, eu sou uma mulher espiritual, eu vivo pelo Espírito. Isso é o que você está falando. Mas o que demonstra é o que você está vivendo, o que você está fazendo. Então, se você nasce do Espírito, você fortalece seu homem espiritual, suas obras mudam. E rapidinho, 2 Coríntios 10, versículo 3 diz assim: portanto, se andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, são armas de Deus, destruindo todo o poder das trevas. Para você ter autoridade como homem espiritual, você não pode estar vivendo na carne. Então você pensa, eu sou um homem de Deus, uma pessoa de Deus, eu vou ter autoridade sobre essa obra do inferno. Se você está vivendo na carne, você não vai ter autoridade nenhuma. Mas se você crucificou a carne, você tem muita autoridade para viver as coisas de Deus. Então, resumindo, se você teve um encontro com Deus, você nasceu do Espírito. Rejeita os desejos, as paixões da carne, porque agora você é nascido de Deus. Fortalece o seu espírito, para você vai ter autoridade e você vai estar conectado com Deus e você vai viver a vontade dele. Sempre vai haver. Não adianta você pensar que você vai acordar amanhã e você não vai ter nenhuma tentação. Não existe. Você só vai estar livre de tentação quando você estiver lá no céu, vivendo com Deus lá no céu, na glória. Lá não vai haver mais o inferno para trazer tentações para você. Aqui na terra, você vive o conflito, fortalece o seu espírito e deixa a sua carne crucificada. E aí você vai ter vitória nesse conflito. Amém? Então eu desejo que você fortaleça seu espírito, crucifique a sua carne e viva toda a autoridade que Deus te dá como homem e mulher espiritual. Amém? Te abençoo. Não bloqueie o movimento do Espírito Santo se você começa a dar essa intensidade e essa urgência para a intercessão. Outra coisa, não rotule. Isso é intercessão A, isso é intercessão B, isso é dores de parto, isso é clamor. Não rotule. Se entregue no mover do Espírito Santo e deixa Ele te usar para que venha uma intercessão genuína, uma intercessão com a presença dEle.